Olá, pessoal do PSP Júnior! Bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Alana, sou do PET Ciência e Tecnologia e na aula de hoje iremos falar sobre função do segundo grau. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Vocês sabem o que é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau, ela é conhecida como uma função polinomial. E ela também pode ser chamada de função quadrática, tá? Então, uma função polinomial, ela é conhecida como uma função de segundo grau ou também uma função quadrática, quando, em sua lei de formação, ela possui um polinômio de grau 2. Lembram quando vocês viram em equações que mostrava na equação de segundo grau que o maior expoente, né, em que estava elevado x, é ele que determina o grau do nosso polinômio, né? O grau da nossa equação, o grau da nossa função. Então, na função vai ser da mesma forma. Então, aqui percebam, né, que a forma de uma função de segundo grau é f de x igual a ax ao quadrado é o maior grau, então por isso que é uma de segundo grau, mais bx mais c, em que a, B e C são números reais, tá? E muito importante, atenção para este momento, A tem que ser diferente de zero, tá? Se A for zero, não existe função de segundo grau, então não tem como. Então, muito importante, gravem essa informação, A não pode ser zero, pode ser qualquer valor menos zero. E além disso, a função ela possui um domínio e um contradomínio no conjunto dos números reais. Lembram da aula de início de função, quando foi explicado melhor sobre domínio e contradomínio? Pois bem, a gente utiliza aqui também. Mas vamos aqui. Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês, para que vocês possam fixar melhor, tá certo? Nós temos aqui essa função, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, nela, quem seria o nosso A, quem seria o nosso B e quem seria o nosso C? Tandandandam. Vamos aqui. A seria 2, tá bem? Porque ela está o A sempre vai estar acompanhando o x elevado ao quadrado, certo? O B sempre vai estar acompanhando o x e o C está sozinho, não acompanha ninguém. Vamos ver aqui um outro exemplo. A função de g, né, é igual a x ao quadrado menos x. Então, quem seria aqui A, B e C? Vamos ver. A seria 1, tá? Porque quando não tem no x ao quadrado, né? Quando não tem mostrando aqui, é porque é como se fosse um 1. Então, A é 1. Aqui da mesma forma, né? Tá mostrando, como não mostra nenhum número, também é 1, mas como aqui tá um sinal de negativo, então é menos 1. E percebam que aqui a gente não tem um C, então o C é 0. Vamos para um outro exemplo. Aqui, h de x é igual a menos x ao quadrado mais 4. Aqui, né, a é menos 1, certo? Por causa do sinal. O b não existe aqui, tá? Ele é zero. E o C é 4. Uma observação importante. Percebam que essa daqui está completa. Ela tem A, B e C. Então, a gente diz que essa função é uma função completa. E essas duas aqui são funções incompletas, tá? Aqui é incompleta porque está faltando o C. E aqui é incompleta porque está faltando o B, tá bem? Agora, nós vamos ver o valor numérico de uma função. Para encontrar o valor numérico de qualquer função, na verdade, né? Conhecendo a sua lei de formação, basta realizarmos a substituição do valor de x para encontrar a imagem que é de f de x. Não entendi nada, Lana. Vamos mostrar exemplos. Vamos mostrar. Nesse exemplo, nós temos essa função aqui, tá bem? f de x é igual a x ao quadrado
mais 2x menos 3. Então, ela pede para calcular f de 2 e f de menos 2, tá bem? Então, f de 2, a gente vai fazer o seguinte. Quando ele fala que substitui o valor de x para encontrar, então, por exemplo, eu quero saber na função qual seria o valor para 2. Então, onde tiver x, na nossa função, a gente vai substituir por 2. Então, aqui tem x, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2, porque a gente substituiu aqui, menos 3. E aí, fazendo as continhas, né? 2 elevado ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4 também. Menos 3, repete. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5, beleza? Então, é isso quando a gente diz atribuir um valor numérico a uma função. A gente vai substituir no x o valor que a gente deseja saber, né? Qual é o f de 2, qual é o f de 1, f de 0 e assim por diante. Aqui nesse outro exemplo, eu fiz com o f de menos 2. Então, da mesma forma, onde tinha x, eu coloquei menos 2. Mas lembrando, tá? Porque o menos 2 a gente tem que colocar entre parênteses. Por quê? Menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado é como se fosse menos 2 vezes menos 2, que é 4. Aqui, mais 2 vezes menos 2, menos 4. E repete o menos 3. Mais 4 menos 4, corta, é 0. Menos 3, que fica o menos 3, tá bom? Porque 0 menos 3 é menos 3. Vamos aqui dar continuidade nessa parte do assunto. Agora, a gente vai conhecer as raízes de uma função do segundo grau. Como é que a gente encontra a raiz de uma função? Certo? As raízes de uma função do segundo grau são valores em que o x, valores de x, né, que fazem com que a função seja igual a zero. Tá? A mesma coisa pode ser raízes de uma função ou zeros de uma função, é justamente isso. É um valor qualquer que a gente vai encontrar que se a gente substituir ela na nossa função, a função zera. Então, vamos ver aqui. Nós temos a nossa função, tá? Lembrando que a nossa função do segundo grau, ela é representada dessa forma, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai pegar esse f de x e vai igualar a zero, tá bem? Então, é a mesma coisa que informar que a gente está fazendo isso. Então, é dessa forma que a gente encontra as raízes da função. Agora, vamos aprender como calcular essas raízes, tá? Para resolver, né, uma função do segundo grau, existem vários métodos. Eu vou mostrar para vocês que existe a fórmula de Bhaskara, tão conhecida fórmula de Bhaskara, que é igual a x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, a gente já viu um dos métodos, né, que é a fórmula de Bhaskara, mas vamos ver um exemplo para poder fixar melhor. Nesse exemplo, a gente tem essa função, x ao quadrado mais 2x menos 3. Aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos dizer quem é A, quem é B e quem é C. A é 1, B é 2 e C é menos 3. Lembrando, A sempre vai estar acompanhado de x ao quadrado, B sempre vai estar acompanhado de x e C vai estar sozinho. Então, vamos aqui. Aqui é a nossa fórmula, né? Então, primeiro, a gente vai encontrar o valor de delta, tá bem? Então, vamos aqui. O nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é b? B é 2. B elevado ao quadrado menos 4. Quem é A? 1. Vezes C, que é menos 3. Então, aqui, 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos com menos mais. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Já encontramos o nosso delta. Agora, vamos voltar para essa fórmula aqui, tá? Então, voltando para a fórmula, a gente tem o seguinte, que menos b, 2, né? Então, menos b, mais ou menos a raiz de delta, que delta é 16,
dividido por 2 vezes a, que a é 1. Então, fazendo essas continhas, nós temos que x é igual a menos 2 mais ou menos 4, porque a raiz de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2, tá? Aí agora, percebam uma coisa muito importante, que eu não tinha falado, mas vou falar agora. Uma função do segundo grau, ela vai ter no máximo duas raízes, tá? Então, sempre, como vocês viram na função do primeiro grau, né? Como o maior expoente da função do primeiro grau era 1, então, ele só tinha até uma raiz. Então, na função do segundo grau, o máximo de raízes que a gente pode ter são duas. Se fosse uma função do terceiro grau, o máximo de raízes que a gente teria seriam 3. Então, o expoente determina o máximo de quantidade de raízes que a gente vai ter na nossa função, tá bem? Então, aqui, como é uma do segundo grau, a gente vai ter duas, tá? Então, vamos encontrar primeiro a primeira raiz, que vai ser a da soma, tá? Então, vai ficar menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 é 2. E aqui, repete, né? 2 dividido por 2 é 1. Então, essa é a nossa primeira raiz. Agora, vamos para a segunda raiz, que é com o menos. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 2 menos 4 é menos 6. Repete o 2, né, dividindo. Então, menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, aqui, nós encontramos as raízes ou zeros da nossa função, que é x e menos 3, tá bem? Agora, tem uma coisa muito importante, tá? Que é um macete muito legal que vocês precisam lembrar, tá? Então, o valor de delta, ele nos permite saber quantos zeros da função a gente vai ter, tá? Lembrando que a função do segundo grau só pode ter no máximo duas raízes, tá? Então, o delta vai determinar isso. Por quê? Quando nós temos um delta maior que zero, nós vamos ter uma função, né, que possui duas raízes reais distintas, como foi no exemplo anterior. O nosso delta foi 16. Então, como 16 é maior que zero, nós tivemos duas raízes, tá certo? E diferentes. Se o delta for igual a zero, nós vamos possuir apenas uma raiz real, tá? Então, essa raiz vai ser única, só uma. E se o delta for menor que zero, não vai ter raiz real, tá bem? Então, a função não possui raiz real. Por que isso é importante? Porque quando vocês estiverem resolvendo uma função do segundo grau, que vocês encontrarem um delta menor que zero, vocês não calculam mais. Vocês vão informar que a função não possui raiz real. Então, por isso, vocês não vão poder encontrar, tá certo? Então, para a conta onde está. Se o delta for igual a zero, vocês vão ver que só vai ter uma. Não é porque errou, né? Eita, socorro, errei a conta. Não, não errou. É porque o delta é zero e realmente vocês não vão conseguir encontrar duas raízes, só encontra uma, porque ela é igual, né? Como se fosse duas raízes iguais, tá certo? Então, agora, quando uma função ela é incompleta? Né? Lembra nos exemplos que eu mostrei para vocês, em que b era igual a zero, c é igual a zero, e agora? Como é que a gente resolve? A gente pode resolver essas funções com a fórmula de Bhaskara também, tá certo? Mas aqui eu trouxe um macete para vocês para agilizar as nossas contas, tá? Quando nós temos funções incompletas. Então, vamos ver aqui nesse primeiro exemplo, quando b é igual a zero, que é nesse formato aqui, tá bom? Quando b é igual a zero, nós fazemos o seguinte: nós isolamos o x ao quadrado, então nós passamos o c para o outro lado, que fica menos c, e o a passa dividindo. Então, aqui fica x ao quadrado igual a menos c sobre a. E aí, a gente vai e coloca a raiz, tá? Então, aqui já está determinando a nossa raiz. Então, a nossa raiz vai ser x igual a raiz de menos c sobre a, ok? Agora, quando c é igual a zero?
Quando c é igual a zero, nós temos uma função nesse formato, tá bem? E aí, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos... Se, por exemplo, aqui tiver 3, 4 ou 2, a gente vai pegar esse valor e vem dividindo aqui, tá bom? É como se a gente estivesse dividindo essa equação por A. Então, A dividido por A é 1, aí ele some. B dividido por A é B dividido por A. E 0 dividido por A é 0. Por que isso? Porque agora a gente vai colocar em evidência o x. E aí, quando a gente coloca em evidência x vai vir multiplicando essa equação toda, tá? Então, aqui vai ficar x. Porque se a gente voltar, ó, quando a gente faz o chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado, e aqui vai ficar apenas b sobre a, porque quando a gente volta, ó, para voltar para essa equação daqui, x vezes b sobre a vezes x, tá bem? Aqui é o zero, porque realmente quando tem zero, sempre vai ser ele. Então, quando a gente isolou aqui, né, a gente colocou em evidência o x, a gente tem duas verdades aqui, tá? Nós sabemos que essa multiplicação daqui vai ter que dar zero. Então, para dar zero, ou esse primeiro termo daqui é zero, ou esse segundo termo daqui é zero. Como aqui ele é um termo sozinho, então nós já sabemos que essa primeira raiz é zero, porque vai ficar esse valor igual a zero. E aí, a nossa segunda raiz vai ser esse termo que está aqui, igual a zero, tá? Que quando a gente faz isso, a gente pega esse x daqui, iguala a esse daqui, esquece esse daqui, tá? Finge que não tá mais, porque a gente já encontrou o valor dele. E aí, vai ficar x mais b sobre a igual a zero. Então, esse b sobre a, a gente vai isolar o x, e o b sobre a vai passar para cá, no sinal contrário. Então, a próxima raiz, né, a x duas linhas, é igual a menos b sobre a. A gente vai fazer uns exemplos para vocês poderem entender melhor, tá bom? Não se preocupem. E agora, por fim, se a nossa função tiver b e c igual a zero, o que acontece? E aí, o que, que vai acontecer? Nós já temos aqui a expressão, né? Seria essa expressão. Então, a gente vai pegar, isolar o x ao quadrado e vai, ó, colocar esse termo daqui. 0 dividido por a é zero. Então, nossa raiz é zero, certo? Agora, vamos ver uns exemplos, tá bom? Nesse exemplo de aqui, do b igual a zero. Nós temos essa função ax ao quadrado menos b igual a zero, né? Porque a gente quer achar a raiz. Para achar a raiz, nós fazemos aquele esquema. X ao quadrado, tá? Isola ele. Passa esse daqui para o outro lado, então vai ficar, como aqui é menos x, aqui vai ficar, como aqui é menos 100, aqui vai ficar 100. E aqui vai passar dividindo, então 100 dividido por 4 é 25. Então, nós já temos que x ao quadrado é igual a 25. Agora, a gente passando, né, o ao quadrado, o inverso do que é expoente se torna raiz. Então, x igual a raiz de 25. Então, nós temos que as raízes dessa equação, dessa função, no caso, né, x é igual a 5 e x igual a menos 5. Porque lembra que uma raiz, quando está aqui, o resultado é mais ou menos o valor dessa raiz. Então, por isso que aqui é um sinal, um positivo e um negativo, tá? Não esqueçam isso. Sempre quando vocês tiverem uma raiz x igual a uma determinada raiz, sempre vai ter o valor mais ou menos o valor daquela raiz, tá bem? Agora é quando c é igual a zero. Quando c é igual a zero, nós temos esse exemplo. 3x ao quadrado menos x igual a zero. Então, nós temos aqui, né, nós fazemos aquele esquema, dividimos isso tudo por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, então aqui não aparece. Menos 1 dividido por 3 é menos 1/3 e igual a zero. Aí, agora, o que, que a gente faz? Coloca em evidência o x. Colocando em evidência o x, aqui vai ficar apenas x e aqui vai ficar apenas menos 1/3. Aí, lembra daquela forma, x já é igual a zero, então já é a nossa primeira função. E aqui vai ficar x
menos 1/3 igual a zero, que colocando do outro lado menos 1/3 fica x é igual a 1/3. Então, essas são as nossas duas raízes, tá? E no último caso, quando BC é igual a zero, a gente já sabe, né, que a raiz vai ser zero. Então, nós temos aqui esse exemplo, 4x ao quadrado igual a zero, que é igual a zero, tá bem? Então, esses aqui foram os exemplos, tá certo? Aí, agora, nós vamos ver o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, ela é representado por uma parábola. A do primeiro grau, lembra que era uma reta? A do segundo grau vai ser uma parábola, tá? Então, vão existir duas possibilidades de demonstração dessa parábola, tá? E vai depender do valor de A. Quem é A? É o valor que está acompanhado do x ao quadrado, tá? Então, o A, ele vai definir a concavidade da nossa parábola. Se ela vai ser para cima ou se ela vai ser para baixo. Então, aqui nesse exemplo, né, nós temos sempre, quando A é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, quando algo é positivo, você dá um sorriso bem grande. E quando algo é negativo, você fica triste. Então, é a mesma coisa com a parábola, tá? Então, quando A é maior que zero, então são valores positivos, nós temos a concavidade dela, ó, tá vendo? Voltada para essa parte de cima. E quando nós temos o A menor que zero, com valores negativos, a concavidade é para baixo, ela está triste. Vamos aqui agora. Agora, vocês perceberam, né, que na nossa parábola, ela sempre tem uma pontinha, né, nessa parte daqui, ó. Deixa eu até voltar. Sempre tem esse pontinho aqui e esse valor daqui. A gente vai encontrar esses valores que são possíveis de ser encontrado. Então, vamos aqui, que são chamados o vértice da parábola. Então, o vértice da parábola, ele é um ponto de mínimo ou de máximo do nosso gráfico. Ou seja, como assim ponto de mínimo? Aqui é um valor mínimo e aqui é um valor máximo. Tá? Um valor muito grande e ali um valor muito pequeno. Então, é ele que determina. Então, para a gente encontrar o valor de x e y do nosso vértice, a gente utiliza uma fórmula específica, tá? E muito importante, o vértice, ele é um ponto. A gente vai trabalhar muito com os pontos, né, para encontrar a nossa parábola, né, a nosso gráfico da nossa função do segundo grau. Então, lembra que um ponto, ele vai possuir coordenadas x e y no nosso plano cartesiano, tá bom? Então, sempre quando a gente falar de ponto, a gente vai ter valor de x e um valor de y que representa esse nosso ponto. Agora, a gente vai encontrar o valor do vértice, tá? Que a gente utiliza essas duas fórmulas. Para achar o x do vértice, tá? Que é a coordenada do eixo x, nós dizemos que é menos b sobre 2a. E para achar o valor de y do nosso vértice, que é no eixo y, nós dizemos que é menos delta dividido por 4a, tá bom? Então, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Agora, nós vamos ver aqui, eu coloquei para vocês um esquema que mostra tanto a parte da concavidade da nossa parábola, como o ponto de máximo e ponto de mínimo, para que vocês possam lembrar, tá bom? Então, sempre quando eu tenho uma concavidade para cima, eu vou ter um ponto de mínimo no nosso vértice. O nosso vértice vai ser um ponto de mínimo. Sempre que eu tenho uma concavidade voltada para baixo, ou seja, valores de A negativo, eu vou ter um ponto de máximo, certo? Então, não esqueçam, aqui eu botei um esquema bem legal para que vocês possam lembrar, tá bem? Agora, nós vamos aprender a fazer a representação gráfica de uma função do segundo grau. Então, para a gente realizar o esboço do nosso gráfico de uma função, é necessário encontrar três elementos que a gente já conheceu ao longo dessa aula, que é o primeiro deles, encontrar os zeros ou as raízes da função, certo? Nós sabemos fazer isso.
O vértice, aprendemos também, só que nós vamos ver um exemplo, né, para aplicar a fórmula desse vértice. E nós temos que encontrar o ponto em que a função toca o eixo y. Vou explicar melhor essa parte, tá? Mas garanto a vocês que já falei sobre isso. Vamos lá ver um exemplo para poder ficar as coisas mais entendíveis, né? E vamos aqui. Nesse exemplo, nós temos essa função. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Aí, algo muito importante. Pensem comigo, tá? O valor de A é menor ou maior que zero? Vou dar um tempinho, contando o tempo. Vamos lá. O valor de A, ele é um valor maior que zero, porque é 1. Então, se é um valor maior que zero, o que que vai acontecer aqui, ó? Para A maior que zero, nós temos que a nossa parábola vai ser dessa forma, ó. Uma concavidade para cima, e nós vamos ter um ponto de mínimo. Pronto. Aí a gente já tem uma ideia da forma da nossa parábola, tá bem? Então, vamos aqui. Já temos essa ideia. E agora a gente vai para o primeiro passo, que é encontrar o quê? As raízes da nossa função. Como é que a gente encontra as raízes da nossa função? Por meio da fórmula de Bhaskara. Isso mesmo, vocês estão arrasando. Então, para isso, nós faremos f de x igual a zero. Então, nós temos que x ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, primeiro vamos achar o delta, que a gente vai colocar b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o nosso a? É 1. Quem é o nosso b? Menos 6. E quem é o nosso c? 8. Perfeito. Então, aqui a gente substitui e achamos que o nosso delta é igual a 4. Encontramos o delta? Pronto. Então, vamos voltar para a nossa fórmula de Bhaskara. E aí, agora a gente vai substituir. Então, vai ficar, ó, aqui, atenção. Vamos nessa parte, ó, menos b, tá bem? A nossa fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta. Menos b significa que aqui, ó, menos, só que o b é um valor negativo. Então, repete, menos 6, tá bem? Não esqueçam isso, não esqueçam que esse menos do menos b já representa esse negativo, porque não representa, tá? Então, tem que colocar. Então, agora a gente vai calcular, tá? Então, menos com menos é mais. Então, aqui fica 6. A raiz de 4 é 2, tá bem? Então, fica mais ou menos 2. E aqui já é a nossa expressão para encontrar nossas raízes. E agora a gente vai encontrar a primeira raiz, que é fazendo a parte da soma, que deu 4. E a nossa próxima raiz é fazendo a parte da subtração, que deu 2. Então, nós já temos 2 pontos do nosso gráfico, tá? Que é o ponto A, que é a primeira raiz, A e 0. Por que 0? Aqui é o nosso x, tá? Então, aqui é A. E aqui também é outro x. Então, aqui é 4 e aqui é 2. E por que esse 0 aqui? Porque esse f de x, ele é como se estivesse representando o eixo dos y. Então, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo que y é igual a 0. Por isso que aqui nos dois estão o 0, tá bem? Aí, agora, vamos para o passo 2. O passo 2 é encontrar o vértice da parábola. Agora, atenção, tá? Porque a gente não fez exemplo, né? Então, esse é o nosso primeiro exemplo do vértice da parábola. Então, nós temos aqui a primeira fórmula, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Então, aquela mesma questão que eu falei para vocês, né? Menos 6 dividido por 2 vezes a, que é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, encontramos o x do nosso vértice. Agora, vamos encontrar o y do nosso vértice, que é o menos delta dividido por 4a. O delta nós encontramos no passo 1, né? Então, aqui a gente só repete. Menos 4 dividido por 4 vezes 1 é igual a menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, agora nós encontramos que o vértice da parábola é o ponto 3 e menos 1. 3x, tá? X e menos 1, y.
beleza? Agora vamos para o passo 3. O passo 3 é encontrar o ponto de interseção da parábola com o eixo X. Pronto, agora vou explicar melhor para vocês. O que seria um ponto de interseção da parábola com o eixo Y? Na verdade, eu falei X, mas é Y. Só tô ficando atenta para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Então, quando eu digo eixo Y, ponto de intersecção, eu quero dizer qual o valor de x, no caso x vai ser zero, tá? Para interceptar só no eixo y, x tem que ser zero. Então, a gente vai substituir. Lembra aquele número da função que a gente tem que encontrar? Pronto, é a mesma forma. A gente vai colocar, sempre que a gente disser intersecção da palavra com eixo y, significa que x é igual a zero. Então, onde tiver x na nossa função, na nossa expressão da nossa função, a gente vai substituir por zero para encontrar o valor que intersecta certinho o eixo do y, tá? Só toca o eixo dos y. E aí, eu tô relembrando aqui nossa função, e aí onde tiver x, a gente vai substituir por zero, tá? Então, aqui tá por zero, né? X aqui, 0 elevado ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 8. Então, aqui tudo é zero, né? Vai dar tudo zero, e aqui só resta o 8. Então, o ponto, que é a interseção da parábola com o eixo y, é o ponto C, que é zero, tá? Porque o x tem que ser zero, e o ponto do y, né, que é 8. Tá bom? Então, vai pertencer ao gráfico. Se, por exemplo, a gente dissesse o ponto que intersecta, né, a parábola no eixo X, o que a gente tem que dizer? Que Y é igual a zero, que é justamente encontrar as raízes da nossa função. Belezinha? Então, vamos aqui, já estamos quase acabando. Agora, nós vamos para o passo 4, que é o esboço do nosso gráfico. Agora, nós temos que encontrar os pontos, tá? Então, a gente vai marcar no plano cartesiano e fazer o esboço do gráfico, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui no ladinho cada um dos pontos que encontramos. Esses dois foram das raízes, esse daqui foi do vértice, e esse ponto foi o que interceptou o eixo do y. Então, aqui já vai aparecer nosso gráfico pronto, ó. Lembra que eu falei? Tá vendo? A concavidade está para cima, nós temos um ponto de mínimo, mas agora vamos mostrar como é que faz. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto A. O ponto A, ele diz que é 4 e 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no zero do y, tá? E aí, eu vou no eixo do x procurar onde está 4. Aqui, ele está marcando de 2 em 2. Então, aqui é 2 e aqui é 4. Então, aqui, ó, 0 e 4, pronto. Esse aqui é o nosso pontinho, então a gente marcaria ele aqui, tá bem? Aí agora o ponto 2 e 0. A mesma forma, aqui é 0 e eu quero 2 no eixo X. Pronto, cheguei aqui nesse ponto. Agora vamos para o ponto do vértice. O vértice é 3 no X e menos 1 no Y. Então, vamos aqui, ó, a gente desce, aqui é menos 2, o menos 1 tá mais ou menos aqui, né? Então, eu venho aqui, ó, menos 1 no Y, já cheguei aqui. Então, eu vou arrastar até chegar no ponto 3. Aqui é o ponto 2 e aqui, ponto 3. Pronto, aí a gente marca, tá vendo? Aí, a gente vem aqui e marcou. Aí, agora, a gente vai para o ponto C. O ponto C é 0 e 8. Então, quem é o meu zero no eixo do X? Essa parte daqui. Então, aqui é o meu zero no X. Então, eu subo para o Y, que é 8. Então, aqui é 2, 4, 6... Cheguei no 8, pronto, marquei. Aí, imaginem que a gente ainda não tem essa parábola, né? A gente só teria os pontos. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar e ligar isso daqui. A gente ia pegar isso aqui, ó, pá, cheguei aqui. Aqui, liguei com esse daqui. Esse aqui, liguei aqui. E esse, ó, ligo também para subir, vai, pá. Aqui também sobe, pronto. Certo? Então, esse é o nosso gráfico, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, né, realmente
Qualquer dúvida, podem falar, tá, com a gente. Muito obrigada. Essa é a minha última aula do ano, gravando o vídeo, né? E não esqueçam, tá, de dar like para essa aula se vocês gostaram. Curtam, compartilhem com seus amigos. Abaixo na descrição tem a lista de exercícios, então tentem fazer, tá bem, a lista de exercícios. E qualquer dúvida, como eu falei, vocês já sabem, podem nos perguntar, que estaremos aí para ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!